Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos trazendo a França, a nossa querida seleção francesa, querida mais ou menos, né? No Brasil não é tão querida assim. E como é que ela vem para essa Eurocopa, né? O favoritismo, a formação tática, principais jogadores e ver um pouquinho dos últimos jogos da França para entender como que ela tá chegando de fato, né? Dessas últimas partidas que ela veio fazendo aí de amistosos. Então vamos começar falando disso. Os últimos jogos da França. Vou pegar então o recorte dos últimos 4 jogos, que foram 4 amistosos, 2 em março e 2 agora em junho. A França perdeu para a Alemanha, 2-0 para a Alemanha. Depois ela ganhou do Chile de 3-2, ganhou de Luxemburgo de 3-0 e empatou em 0-0 com o Canadá, sendo que esse jogo com o Canadá foi agora, dia 9 de junho, né, junto com 3-0 em Luxemburgo, que foi dia 5 de junho. Então é recorte talvez mais próximo do que de fato é essa França agora, que vai começar essa semana já, né? Amanhã, na verdade, para você que está vendo esse vídeo na data que ele lançou, a França amanhã estreia na Eurocopa. Bom, o que nos indica talvez essas partidas, né? A França, ela testou muito, a verdade é essa. Você poderia dizer, inconsistência. Talvez a França não seja tudo isso, porque perdeu para a Alemanha, empatou com o Canadá, com a seleção fraca, quase empatou com o Chile, né? Deixou o Chile jogar, e o Chile que é um time também fraco na América. Só que não é bem assim. A França, ela testou muito, ela mudou muito o elenco, muitos jogadores não jogaram alguns jogos desses. O Mbappé, por exemplo, jogou 2 jogos desses 4. A formação tática foi muito modificada, até o goleiro foi trocado, exatamente para fazerem testes, né? E por isso eu acho que não tem que se levar tão a sério assim esses resultados. Óbvio que, e isso eu acho que é um ponto importante, o jogo contra a Alemanha em março, obviamente, né, um contexto diferente, se passaram já aí uns 3 meses desde então, só que foi um jogo sério, né? A Alemanha jogou praticamente titular e a França jogou também bem titular. Depois a gente vai ver exatamente como é que vem taticamente a seleção francesa, né? Mas jogou com Dembélé, com Mbappé, Tchouaméni, com Theo Hernandes, com todo mundo, com Koundé. O time estava bem titular, com Marcus Thuram e perdeu o jogo. Então é um alerta. Essa França é óbvio que vem, na minha opinião, como a favorita, até pelas opções que ela tem no banco também. Mas fica o alerta para a França. Ela tem que se atentar. Esses jogos de peso, que com certeza terá nessa Eurocopa, né? Contra possivelmente Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha, vão ser jogos duros. Não há dúvida quanto a isso. Ser favorito não significa que você vai passar por cima dos seus adversários. Quais são esses jogadores que, na minha opinião, são os que a gente tem que ficar de olho nessa França? Dava para falar de basicamente a seleção inteira, né? Se eu quisesse aqui, porque o que eles mais têm são jogadores qualificados e capacitados. Mas eu acho que o que a gente tem que ficar de olho começa pelo Mbappé. Tem muito o que falar dele. O jogador é extra classe, provavelmente será bola de ouro uma ou mais vezes na carreira. Já é campeão de Copa do Mundo. Já tem outra final de Copa do Mundo. Artilheiro da seleção francesa. O cara do time. Ele move a França. A verdade é essa. E moveu no PSG durante muito tempo. Agora que ele vai sair, né? Foi pro Real Madrid já anunciado. Ele ainda tem uma importância muito grande pro povo francês na seleção. E isso não vai mudar. Ele é de longe o melhor jogador desse time e é o cara que vai ter que decidir às vezes também para essa França. Outros caras são interessantes pra gente ficar de olho. Griezmann, um cara que vem jogando muita bola no Atlético de Madrid. É engraçado que parece que ele só consegue jogar futebol no Atlético de Madrid. Quando foi para Barcelona, dentre outros, ele não conseguiu performar. Só que no Atlético ele é um grande jogador. Muito provavelmente vai jogar como um camisa 10. O cara da amplitude, o cara do refino, do passe milimétrico, vai ser o Griezmann. Essencial para que funcione a seleção francesa. Na minha opinião, ele, por exemplo, na Copa do Mundo, que a França foi campeã, né, já tem um tempo, né, outra Copa, ele foi o melhor jogador do time, não foi o Mbappé, foi o Griezmann. Né? E na Copa passada, ele também teve participação. O Griezmann é um jogador essencial. Tem que ficar de olho nele. Se ele for mal, a França perde muito. Então, um jogador importante para ficar de olho. Além desses dois, a gente pode citar, a partir daí, para mim, uma infinidade de caras, mas Camavinga, jogador muito interessante, muito importante. Tchouaméni, se vier a jogar, porque no momento eu acredito que ele seja reserva, né?
como vem o Dembélé que é o famoso ambidestro, né? O melhor ambidestro da história do esporte, né? Só que não consegue performar como todo mundo se espera dele. A não ser de vez em quando, que ele faz jogos espetaculares. Como que ele vai vir para essa Euro? Ninguém sabe, nem ele deve saber, eu acho. É muito de momento você vê ali o cara jogar e, né, fazer ou não fazer acontecer. Vamos ver como vem o Dembélé. E a gente tem muitos caras, Kanté, Theo Hernandes, até o goleiro, Manhã. Você tem o Pamecano na zaga, você tem potencialmente Saliba na zaga, mesmo que ele provavelmente seja reserva, Koundé na lateral, muitas opções, Rabiot, um monte de gente, Giroud, o Giroud, cara, não é titular provavelmente desse time. Então é uma infinidade, é com certeza a seleção europeia com mais opções e opções de muita qualidade para conseguir jogar e dar mais possibilidades para esse time. Mas vamos para a parte tática no campinho. Temos aqui o campinho, como que eu acredito que essa França vem, pelo menos no primeiro momento. Cara, eu acredito que ela venha com uma linha de 4 na defesa, um clássico, 2 homens na volância, a famosa linha de 3 meios de campo, entre aspas, e um atacante isolado na frente, numa formação aí de um 4-2-3-1, né? Que também pode ser lido como um 4-3-3, né? Enfim, depende um pouco. Só que por que eu acho que vem mais como um 4-2-3-1, diferentemente de outras seleções? Eu enxergo esse time com... Se tiver um problema, o problema é que o ataque não marca, né, como característica. O time todo tem nomes espetaculares. Só que o Camavinga e o Kanté, eles vão ser muito, muito importantes para esse time, principalmente contra seleções de maior qualidade, porque eles vão ter uma responsabilidade imensa de marcar as costas dos atacantes, né? O Dembélé é um jogador rápido, um jogador de jogada de linha de fundo ou de cortar para o meio, até porque ele é ambidestro, né? Só que ele não tem como característica ficar voltando para marcar. Então, provavelmente, vai ter um espaço aberto aqui, nessa região, que ele não vai conseguir repor sempre. E o Mbappé é parecido. Essa região nas costas do Mbappé, frequentemente no PSG, ficava desguarnecida, porque o Mbappé simplesmente não voltava para marcar. Isso já foi recorrente. Na seleção francesa é um pouco diferente, mas pode acontecer. O Marcus Thuram, como um centroavante, vai ter uma função de marcação-pressão. O Griezmann não é um jogador de pegada, é um jogador de refino e não, né, de caça, digamos assim. Isso pode acabar acarretando numa fragilidade defensiva desse time da França na região do meio do campo. Então, o Kanté e o Camavinga devem ser os titulares para dar essa pegada para o time, serem marcadores acima de tudo. Eles têm qualidade para pisar na área? Até tem, mas eu não acredito que eles vão fazer isso. E por isso que eu leio essa linha como uma própria, 2 volantes, porque eles vão ter uma função muito específica que o Griezmann, que seria esse terceiro homem de meio, não vai ter. Ele vai jogar ofensivamente, muito em parceria com o Dembélé e o Mbappé, para jogadas de profundidade, para tabelas, para conseguir acionar o Marcus Thuram numa melhor situação na frente. E podem existir trocas aqui. O Mbappé pode jogar de centroavante e o Marcus Thuram acabar abrindo. O Dembélé pode fazer uma função centralizada, se for o caso, dependendo do jogo. Tem N possibilidades esse time francês. Mas eu acredito que essa seja a melhor formação e a melhor estratégia basal para a França, sem pensar muito em adversário, né? Aí, obviamente, de acordo com adversários, o técnico ele cria novas estratégias para o time funcionar melhor. E a defesa é clássica, simples, sem muito nada mirabolante. Né? Muito mais também defensiva do que ofensiva. Até os laterais mesmo devem ficar mais para auxiliar na contenção. Então, nessa parte tática, eu acho que é assim que vem a França. E o que mais a gente pode esperar extra desse time francês, que não seja a parte tática ou nomes específicos de jogadores? Eu acredito que além da qualidade colossal que esse time francês tem, existe um ponto aqui que é muito interessante, que pode ser o diferencial da França, diferentemente de outras seleções, que também tem, mas em menor número. As opções no banco. Esse time francês, cara, eu lembro que eu vi uma vez um post no Twitter que mostrava as potenciais seleções, né? Então você tem a seleção A, a seleção B, a seleção C, de acordo com as preferências em cada uma das posições. E, cara, eu lembro que a seleção francesa, até, eu acho que a seleção D, você conhecia todo mundo que tava ali. O que é inexplicável, cara. São pouquíssimas as seleções que você consegue ter um 11 tão bom, tipo, titular, reserva e até terceiro reserva. Não vai nem ser convocado. É impressionante. E isso dá muita força pra França. Por 2 motivos. Primeiro que
É mais difícil dos adversários se prepararem contra ela, porque ela pode modificar peças e te confundir, ou até mesmo mudar no meio do jogo, num segundo tempo, trocar a formação do time e ainda assim manter uma qualidade muito alta. E também a França pode se preparar melhor contra adversários. Putz, sei lá, esse adversário ataca muito. 3 zagueiros. Tem o terceiro zagueiro. Né? Você tem o Saliba provavelmente no banco, que pode fazer a função ali do terceiro zagueiro com excelência. Ah, vamos jogar sem lateral. Você tira os laterais e põe o zagueiro em outro meio de campo. Você tem esse meio de campo. Você tem Tchouaméni, que talvez fique no banco. Você, preciso de outro atacante. Você tem o Giroud, provavelmente, que vai ficar no banco. Um outro cara no meio, Rabiot. Cara, é impressionante esse time da França. Até o goleiro, cara. Até o goleiro você tem reserva de alta qualidade. Você tem, por exemplo, o Samba, que é um excelente goleiro, que pode substituir o Manhã. Se, sei lá, o Manhã se lesiona, não consegue jogar, tá suspenso. Você ainda vai ter outro goleiro excelente. Nem todas as seleções têm isso. Então é isso, tá entregue o vídeo sobre a França. Com certeza um dos favoritos, na minha humilde opinião, o favorito a ser campeão da Euro. Agradeço muito todos os views. Vejam os nossos outros vídeos. A gente também tem sobre as outras top seleções, né? Temos vídeos aí sobre Espanha, sobre Inglaterra, sobre Itália, né? Sobre Portugal, sobre aí um monte de time. Acompanhem também a nossa cobertura da Eurocopa, que teremos vídeos no canal sobre os jogos, selecionados alguns maneiros, né? E outros assuntos. E até o próximo vídeo.